Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização aqui do Bitcoin e Ethereum. Hoje vamos comentar o fechamento semanal, né, do Bitcoin, que nesse momento está aí tendo um fechamento com uma leve baixa de 2,62%. Durante a semana o preço deu toda essa queda aqui, deu uma escorregada indo lá perto da média de 9 semanas. Agora a média está subindo, então ela se aproxima do preço e o Bitcoin consegue se consolidar, mantendo a média de 9 semanas, né? Então, o que isso indica? Que o preço está brigando forte para conseguir manter a sua tendência de alta no gráfico semanal. Apesar da gente ter uma tendência de baixa no gráfico intradiário, no gráfico de 4 horas, os tempos gráficos mais importantes, que são o semanal e diário, ainda seguem na tendência de alta, que é muito positivo. Então, o Bitcoin, em qualquer cenário agora, ainda tem um fechamento semanal muito positivo. Queremos ver um movimento mais direcional no início da semana para um movimento de mais tendência, né? Senão nós vamos ter mais uma semana chatinha com o preço trabalhando nessa mesma região, né? Que o Bitcoin vem trabalhando no gráfico diário. Conforme eu venho monitorando com vocês, o Bitcoin está dentro desse padrão de triângulo aqui. O preço conseguiu ganhar de ontem para hoje o primeiro nível destacado com a linha roxa, 68.790 dólares. A partir do rompimento dessa região, né, que era a primeira região de resistência, o preço fez mais um movimentinho de alta, nada muito considerável hoje, com uma leve alta de 0,70, veio aqui na direção dos 70 mil dólares, ó, chegou a atingir a máxima do dia 70.326, porém, mais uma vez, né, já começa a devolver a valorização do dia, o preço rejeitou, veja só no gráfico intradiário, fica claro, uma rejeição nesse nível, com o preço ainda mantendo o topo mais baixo do que o topo anterior. Então, primeiro, o Bitcoin está brigando, né, para voltar a subir, mas enquanto ele não romper o topo desse padrão de triângulo aqui, enquanto ele não conseguir ganhar de forma consistente os 71.100 dólares, 71.200, ainda vislumbramos a continuação, né, dessa lateralização sem uma direção muito bem definida, e é por isso que é importante a gente gerenciar os riscos, tá? Então, os suportes para o Bitcoin ainda continua sendo o mesmo, que caso o preço venha a perder a LTA fazendo uma movimentação parecida com essa, a gente pode ver testes entre 63.200, 60 mil dólares, um possível teste até em 56.800 aproximadamente, que é a média de 100 dias, né? Então, qual que seria o cenário positivo para a semana? O Bitcoin continuar, né, dentro desse padrão de triângulo e perder a estrutura de alta dele, ou seja, perder a LTA do padrão de triângulo. Por que isso seria positivo? Porque isso seria um alívio, né, dessa pressão de alta que o Bitcoin está tendo. Isso poderia levar o preço de volta até a média de 100 dias, o que seria uma excelente oportunidade para quem quer se posicionar, para quem fez saída parcial. É uma oportunidade também para comprar altcoins em níveis mais descontados. Se a gente olhar aqui no gráfico diário, a última vez que o Bitcoin veio na média de 100 dias foi lá em janeiro desse ano, né? No final de janeiro, ali no dia 23, houve uma proteção aí e depois disso o Bitcoin deu uma forte disparada, fez toda essa movimentação de alta aqui. Então isso seria muito positivo. E aí observe o seguinte, né, que antes de buscar a média de 100 dias, olha só que coincidência interessante, né, o preço também estava aqui em um padrão, só que nesse caso não era um padrão de triângulo, era uma cunha ascendente, aí ele fez um falso rompimento para buscar liquidez acima, né, do padrão da cunha, ou seja, da resistência dela, e depois devolveu, perdeu o suporte aqui no dia 12 de janeiro e foi lá buscar a média de 100 dias, né? Então, esse seria um viés que seria muito interessante, ok? Então, tomem cuidado para não cair numa armadilha como essa daqui, ao ver o preço fazendo uma movimentação de alta, se isso acontecer. Aí você aguarda, espera uma confirmação de rompimento para você se posicionar, porque ele poderia fazer essa busca por liquidez e depois vir aqui nesses níveis destacados com as linhas brancas, que é justamente a média de 100 dias, né? Então você estaria comprando lá em cima na resistência, provavelmente seria estopado e depois ia desistir dessa operação aqui perto da média de 100 dias, ok? Então esse seria um cenário positivo porque daria condições de a gente se posicionar com uma melhor relação risco-retorno, daria condições de aumentar a mão nas posições, comprar mais altcoins. Não que não vai ser positivo se o preço subir, só que sem uma grande correção não tem um grande acúmulo, né? E aí é provável que o Bitcoin, caso ele consiga romper, ele dê só mais uma escada para depois corrigir. Então, assim, não é um viés muito positivo, ok?
Então, caso o Bitcoin, durante essa semana, faça o oposto do que eu mencionei agora, ele pode fazer o rompimento dos $71.100 e aí vir aqui buscar a sua máxima histórica e tentar mais uma vez renovar. No momento, eu acho isso menos provável, mas é importante a gente mapear essa possibilidade. Se isso se concretizar, o preço fez uma retração didaticamente em 0,5, então podemos projetar o próximo impulso de alta, né? Traçando uma extensão de Fibonacci nesse movimento. Daí um primeiro alvo seria 0,68 de extensão, que seria a potencial nova máxima histórica para o Bitcoin, $76.900, e depois essa alta pode ir até 786, que seria na casa dos $82.100, e o final desse movimento seria uma extensão de 100% na faixa dos 88.800, tá? Acho esse movimento menos provável agora, mas caso aconteça um rompimento consistente desse nível aqui, aí a gente tem uma maior probabilidade disso acontecer, com uma movimentação parecida com essa. Vamos entender agora o que esperar um pouco para Ethereum durante a semana, porque Ethereum, ela já fez, né, na verdade, uma correçãozinha um pouco mais acentuada que o Bitcoin, fechando a semana por hora uma leve baixa, uma média baixa aí de 6,5%, né? O preço de Ethereum se aproximou dos pontos de retrações, que estão marcados no gráfico com as linhas laranjas, mas não teve uma grande pressão de compra aqui nesse nível. Então, vou ajustar agora no gráfico diário. Quando a gente olha para o gráfico diário, nós vemos que o preço tem essa linha de tendência de baixa destacada com a linha roxa no gráfico e uma resistência que eu acabei de ajustar na faixa dos $3.674. Então, enquanto a Ethereum não romper essa região de resistência dos 3.674, é esperado pela continuação da correção até esses níveis aqui, que eu vou deixar todos eles marcados, na verdade, com uma linha amarela. Essa linha em laranja, ela é importante porque ela é 0,5 de Fibo. E aí nós temos muito apoio para a Ethereum nessa região, que vai desde os 3.050, 2.800 até $2.600, porque a gente tem retração de Fibo 0,5, 0,68, média de 100, média de 200, e quando olhamos para o gráfico semanal, aqui também tem a região da média de 21 períodos, né? Então, o que isso sinaliza? Muito interesse aqui e muito suporte para a Ethereum nessa faixa, com ela testando esse nível, fica bastante estratégico de se posicionar, ok? Então, para quem está começando a semana aí, pensando, né, em trades, operações de mais curto prazo, tome cuidado, gerencie o seu risco, ok? Não saia se posicionando em qualquer rompimento, aguarde por confirmações para não cair numa possível armadilha, uma busca de liquidez aqui em cima, para só depois vir essa correção. Seguimos monitorando de perto. Qualquer dúvida sobre essa análise, estou à disposição aqui nos comentários. Não esquecem também de deixar o seu like e